pessoal, tudo certo? Clima de romantismo no ar essa semana, afinal, Dia dos Namorados, né? Mas nós vamos dar uma pausa nesse clima romântico para falar de esportes aqui na UniTV. É o Arquibancada que invade a sua casa para levar tudo o que aconteceu em Londrina e região nesta última semana. E hoje a gente tem um convidado de peso aqui no estúdio com a gente, fazendo uma visita. Ele que certamente vai trazer uma medalha de Londres para a gente aqui, para a região. Também temos tudo o que aconteceu no último Racing Festival, que foi disputado aqui no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Você também vai ver um papo exclusivo do nosso repórter Aurélio Cardoso com o novo técnico do time de futsal de Londrina. Tem também o Esporte e Saúde com dicas sobre como preparar o corpo e o coração para fazer exercícios nesse friozão que está chegando. Eu volto já já com tudo isso e muito mais. Não sai daí não, senão você vai perder. E o Arquibancada está de volta e hoje com uma visita ilustre. A gente vai receber o principal judoca do Brasil na atualidade. Ele que é a grande promessa de medalha em Londres. Sabe quem é? É ele! Rafael Silva, o Baby. Rafael, um prazer receber você aqui no Arquibancada. E para falar com a gente, para ajudar a bater um papo com o Rafael, o jornalista Aurélio Cardoso. Seja bem-vindo, Aurélio, também ao nosso programa. Bom, Rafael, como é que tá? Tá ansioso aí? Faltam poucos dias para a sua estreia em Londres, para a viagem para Londres, para entrar no tatame e tentar trazer essa tão almejada medalha aqui para o Brasil, não é? Dá um pouco ansioso, né? É a primeira Olimpíada, a gente tenta se blindar um pouco disso, dessa ansiedade, mas por ser a primeira eu estou um pouco apreensivo, sim. E veio pegar um pouquinho da força dos avós aqui em Rolândia, né, antes de embarcar para a Inglaterra? Descansar um pouquinho. A gente passou 20 dias treinando no Japão, foi bem intenso ali, bem complicado. O judô japonês é de qualidade, o treinamento foi bastante intenso. Então eu vim recarregar um pouco a bateria aí antes de voltar ao treino lá em São Paulo e continuar a caminhada aí até Londres. Eu vou deixar que o próprio Rafael fale o que ele ganhou, tanto no ano passado como esse ano, para provar que ele é realmente um dos favoritos a ganhar medalha em Londres, não é, Rafael? O que você fala para o pessoal de casa? O que tanto que você ganhou? Quais foram suas conquistas nesses últimos períodos aí? Eu tive algumas competições no começo desse ano. A primeira foi o Masters no Cazaquistão, que era uma competição entre os 16 melhores. Então no judô é parecido com o tênis. Vai tendo Grand Slam, Copas do Mundo, aí chega no começo... No ano juntam todos os principais colocados. 16 melhores do ranking, faz a competição, daí eu fui vitorioso nessa competição, fiz a final com o japonês, que vai participar das Olimpíadas, o Daiki Kamikawa. Então ali eu peguei os principais do ranking mesmo, eu peguei o Tozer, que está em segundo no ranking, eu venho logo na sequência em terceiro. E daí depois eu fiz a final do Grand Slam de Paris com o Ted Riner. Venci alguns adversários importantes ali, o coreano, mas são competições que estão me dando bastante confiança para poder lutar bem em Londres, né? A última competição foi em Montreal, no Canadá, eu fui campeão, vinguei os Jogos Pan-Americanos do ano passado, que eu fiz a final cubana e perdi, então tá tudo caminhando bem para fazer uns Jogos Olímpicos trazendo um bom resultado, né? E essa competição, essa fase de treinamento no Japão, você falou que o Japão tem essa tradição do judô e é um pouco diferenciado. O que é diferente no judô japonês que pode ser utilizado a partir desse treinamento que você teve lá no Japão? A tradição do judô do Japão, o Japão inventou o judô, né, com o professor Jigoro Kano, e lá é uma coisa bem cultural, o judô tá enraizado, como o futebol está aqui no Brasil, o judô está para o japonês, né? Então, lá é um sistema bem diferente do Brasil, o judô é praticado nas universidades e é um treinamento bastante forte, eles têm um volume de treino muito grande, muita gente treinando. Então a qualidade do treino é muito boa, o nosso técnico ele é descendente de japonês, também é um motivo a mais para a gente ir para lá. E foi bem tranquilo, foi nenhuma lesão séria e deu para treinar muito bem. Vamos dar uma pausa agora no judô para falar de velocidade. No final de semana passada a gente teve em Londrina o Racing Festival, que é uma corrida tanto de carros como de motos, criada e idealizada pelo Felipe Massa. O repórter Aurélio Cardoso foi conferir como que foi a prova e vai contar para vocês agora.
A etapa de Londrina do Racing Festival movimentou o Autódromo Ayrton Senna. Nas motos, o paulista João Simão venceu a primeira etapa da temporada na categoria R1, com máquinas de até 1000 cilindradas. O londrinense Juraci Rodrigues, o Black, terminou em 5º lugar e espera evoluir dentro da competição. Agora fazer um acerto com a motocicleta com dinamômetro, né? Para acertar escapamento e procurar patrocínio, né? Porque eu estou sem patrocínio, tenho poucas pessoas ajudando aí. E se a gente tiver um patrocínio, pessoas que ajudem aí, eu creio que dá uma força grande, né? A categoria volta às pistas em Goiânia, no dia 7 de julho. Para quem não conhece Black, o piloto conta como chegou a uma das principais categorias do motociclismo nacional. Eu andava na categoria 125, 135, metropolitano e fiz um brasileiro de 125. Aí de 2000 eu fui para o Japão, andei no campeonato Zenihon de 2002 a 2008. Retornando agora em 2009, fui campeão paranaense de Ninja 250 em 2010. Fiz o Racing Fest também em terceiro na 300 no ano passado. E fui campeão esse ano na 500 milhas de Interlagos, na categoria Força Livre. Por isso fui convidado para fazer o Racing Fest GP 1000. O fim de semana teve também a disputa de uma etapa da Copa Fiat, que antes era chamada de Troféu Linea. Cacá Bueno venceu a primeira corrida, disputada pela manhã no domingo. Mas a segunda prova acabou não acontecendo, numa decisão da maioria dos pilotos, como explica o local Cezinha Bonilha. O carro passou por uma transformação, ele deixou de ser um carro de turismo e continua com a carroceria do Fiat, mas ele tem uma suspensão de fórmula, são coisas readequadas ao carro. E alguma coisa não ficou bem ajustado ainda para o peso do carro, você entendeu? Foi um componente que quebrou em vários carros? Exatamente. O carro apresenta uma instabilidade desde o primeiro teste e algumas pessoas procuram corrigir esse erro de uma maneira não certa. Então eu acredito que isso até provoca a quebra. Vocês viram aí que a prova não terminou, mas desta vez não tem nada a ver com as condições da pista do Autódromo Ayrton Senna, como vem ocorrendo ultimamente. Aí, pista muito criticada, não é, Aurélio? O piloto Cezinha Bonilha explicou aí no VT o que aconteceu, né? Detalhes que a Copa Fiat trouxe para Londrina carros, mas os pilotos reclamaram que estavam com os carros há pouco tempo, não o suficiente para uma adaptação perfeita na pista. O que ocorreu? Uma prova de manhã e uma prova à tarde foi muito complicado com esse pouco espaço de tempo para adaptação. Aconteceram alguns problemas numa reunião, um briefing até inusitado. Eles resolveram não ter a segunda prova, temendo novos problemas nos carros. Você gosta de velocidade, Rafael? Acompanho, né? Acho que todo brasileiro tem como fã o Ayrton Senna, então... Você está com 24 anos, isso? 25? Você não pôde ver muito do Senna, né? Conseguiu ver? Um pouco, mas mesmo assim... Infelizmente, você perdeu o Senna para ver Rubinho Barrichello, né? O Felipe Massa, né? Mas enfim. Mas mesmo assim é um ídolo e continua sendo um ícone nacional. Né? As cidades onde recebem o circuito de judô, os grandes lances, também algumas delas têm circuitos. Já coincidiu que você está em alguma cidade e ter Fórmula 1 lá e você acompanhar, alguma coisa assim ou não? Cara, uma vez eu estava treinando na Hungria, mas não deu para eu ir para o autódromo. Isso, mas não tenho vontade de assistir lá em São Paulo, mas esperando a oportunidade. Tá certo. Bom, a gente vai para o intervalo e volta já já para terminar o nosso papo com Rafael Silva, o Baby. Volto já já. Voltamos com o Arquibancada e vamos dar uma pausa agora no judô para falar de futsal. O time de Londrina, o Londrina São Paulo, está de técnico novo. Ele já acompanhou o último jogo da equipe aqui em Londrina e vai estrear essa semana. Aurélio Cardoso foi bater um papo exclusivo com o novo treinador. Como surgiu o convite para trabalhar em Londrina nessa parceria do São Paulo com o Colégio Londrinense? Bom, a parceria... iniciando, fizeram o primeiro contato comigo através do Gaspar, né? O Gaspar eu já conhecia de adversário, então ele fez o meu primeiro contato sabendo se havia interesse de eu vir trabalhar aqui no São Paulo Londrinense. E você já conhece
algum jogador que trabalha aqui, que está atuando no time? Vários. Eu acho que tem uns 5, 6 jogadores que já foram meus jogadores em outras equipes. Então isso facilita, né? Porque já sabem a forma que eu trabalho, já sabem o sistema que eu procuro implantar. Eu acho que isso vai ajudar bastante já esse conhecimento que eu tenho de alguns jogadores. Essa base deixada pelo Benatti, muda alguma coisa daqui para frente nessa segunda fase da Liga da Futsal? Mudar a terra arrasada não vai ser feito, né? Até porque nós não temos tempo físico para fazer uma mudança radical dentro da equipe. Nós vamos ter que manter o trabalho que vinha sendo feito, mas com alguns ajustes conforme as observações que eu tive. Então a gente vai começar a dar uma ajeitada. Infelizmente não dá para implantar o meu trabalho, né? Nós não temos tempo físico para isso, então vai ser aos poucos, através de ajustes. Certo. Você com experiência na Liga Futsal, como que vai ser a cara do time a partir dessa segunda fase? Uma fase inicial é bem diferente dessa fase decisiva, não é? Exatamente. A gente vai procurar implantar, como eu te disse, uma forma de jogar. As minhas equipes geralmente são equipes bem agressivas, marcam forte e a gente trabalha bastante com posse de bola. Então, vamos ver se a gente consegue, né, encaixar esse trabalho para que a gente possa, na segunda fase, entrar nos 2 que classificam dos 4. Bom, vamos voltar a falar de judô, afinal, nós estamos aqui com Rafael Silva, o Baby, nosso grande judoca brasileiro da atualidade. E um dos grandes adversários, se não o maior adversário dele em Londres, é o francês Ted Riner. Ele é pentacampeão mundial, mas nunca ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas. E se depender do Rafael, claro, não vai ser agora em 2012 que ele vai ganhar, não é, Rafael? Tomara que tropece de novo, né? Mas você estava me contando esses dias que você tem estudado muito esse adversário, você tem feito treinamentos específicos para suprir as suas dificuldades quando você luta com ele, é isso mesmo? A gente não pensa só nele, né? Mas é o principal adversário da categoria. Todo mundo está muito focado em lutar com ele. Então, as minhas dificuldades com ele eu tenho trabalhado no treinamento de forma bem específica. O treinamento de força, que é bem complicado, e o ajuste técnico das pegadas ali, né? A gente tá vendo aí imagens da última derrota do Rafael para o Ted, que foi na Copa do Mundo da França. O Grand Slam da França, né? Então foi uma luta complicada ali, foi decidida logo no começo. Eu queria ter lutado um pouco mais, como a vez anterior que eu tinha ido pro tempo extra. Mas eu tentei arriscar mais nessa luta mesmo. Por ser um momento antes das Olimpíadas, eu tinha que me testar bem. Infelizmente eu tomei pão ali pro estrangulamento, mas estou me preparando bastante aí para essa luta. E agora você, além de conciliar os treinamentos com essa correria de aeroporto, viagens, você também começa, antes da Olimpíada, também conciliar a presença nas gravações, tanto de comerciais quanto as entrevistas como essa que você está dando aqui. Como é que você está conciliando isso lá em São Paulo? Muita correria? A gente tenta se blindar também da imprensa, né? Porque é complicado. Tem que ter um tempo ali para tratar disso. Eu deixo sempre ali, antes do treino, uma horinha para poder falar com a imprensa, marcar em dias que eu estou mais tranquilo. E o principal mesmo é treinar e descansar, porque é bem intenso mesmo esse período antes das Olimpíadas. E tem que dar um jeitinho ali de encaixar um horário, mas tá tranquilo. E falando em horários, você agora pode explicar para a gente como que é o cronograma até a viagem para Londres? Vamos ter treinamentos diários, né? A gente treina 2 vezes por dia, a maioria dos atletas, né? Eu treino 2 vezes por dia e no dia 16 de julho a gente embarca para uma cidade pequena próxima a Londres, que se chama Sheffield. Então a seleção toda vai ficar concentrada nessa cidadezinha e 2 dias antes de lutar a gente vai fazer o translado para Londres. É um pouco para se blindar também daquele negócio da vila, de estar aquela confusão, e é gente famosa passando, não sei o quê. Então o coordenador técnico da Seleção Brasileira de Judô preferiu
deixar a gente nessa cidade menor e 2 dias antes ir para a Vila. E qual é a data da estreia na Olimpíada? A minha luta vai ser no dia 3 de agosto, e se eu não me engano o judô vai começar no dia 26 de julho. Então são 7 categorias, vai uma feminina e uma masculina por dia. Eu luto no último dia, no dia 3 de agosto. Então na Olimpíada é progressivo, as categorias mais leves até chegar ao peso pesado? Começa ali com o Felipe Kitadai do 60 e a Sara Menezes do menos 48 e termina com o pesado. Eu, o Rafael Silva e a Suelen Altman, que é do mais 78. Bom, vamos dar uma pausa no judô para falar de saúde agora. Agora é hora do esporte e saúde. E hoje nós trouxemos um cardiologista para dar umas dicas de como aquecer, como fazer o aquecimento antes da prática esportiva no inverno. Fazer exercícios é fundamental para manter a qualidade de vida e o corpo bonito. Porém, no inverno, é preciso redobrar os cuidados antes de iniciar uma atividade física. Nesta época, o organismo passa por diversas modificações. Pela necessidade de manter a temperatura do corpo nos níveis normais, a atividade metabólica e o gasto calórico aumentam, o que faz com que o corpo gaste mais energia mesmo em repouso. Em temperaturas normais, o corpo leva em média 3 minutos para entrar no ritmo. Já no inverno é diferente, como explica o cardiologista Ricardo Rodrigues, do Centro do Coração de Londrina. No frio, essa adaptação ela é mais lenta. Então a vasodilatação ela acontece também, mas o tempo, e aí vai depender do condicionamento físico, se o atleta, o indivíduo, ele é adaptado ou não ao frio. Essa vasodilatação ela é um pouco mais lenta. Então no frio, os cuidados que nós temos que ter significa o seguinte, começar o exercício um pouco mais leve do que o habitual. A cada estágio de aumento da carga, você tem que ficar mais tempo naquele estágio para que as artérias dilatem, o coração se adapta e o próprio músculo. O músculo também retira o oxigênio que está passando via hemoglobina, e no frio, pela vasoconstrição, quer dizer, as artérias elas ficam mais fechadas, tanto que você olha a palma da mão no frio, ela é branquinha, no calor ela é vasodilatada. Então existe uma diminuição de oferta natural de oxigênio para o músculo. Isso favorece a distensão, diminui um pouco a potência e diminui a elasticidade. O frio e o ar seco prejudicam as vias respiratórias e a realização das atividades aeróbicas e anaeróbicas. Uma dica do cardiologista é aumentar a carga de aquecimento. Tudo isso pode ser contornado se o período de aquecimento for aumentado de maneira um pouco mais lenta, o alongamento um pouco mais prolongado e, principalmente no frio, não esquecer da hidratação, que é tão importante quanto no calor, e agasalhado. Você não pode fazer exercício sentindo frio. O exercício ele não pode ser desconfortável, tem que ser confortável. E claro que se você comparar o nosso desempenho com os atletas do hemisfério norte particularmente, eles estão habituados ao frio, faz parte do dia a dia da vida deles. Nós não. Quando nossos atletas vão disputar uma partida de futebol, por exemplo, com 4 graus, 5 graus de vento, eles sofrem muito mais, têm muito mais lesões. A capacidade física é um pouco diferente. Outra dica importante é fazer as atividades físicas agasalhado. Quando ele começou a sentir incomodado, significou que ele atingiu o estado de equilíbrio. E hoje tem roupas de todo tipo. Tem roupas que não atrapalham, que permitem fazer o exercício confortavelmente. À medida que ele vai progredindo no exercício, que o calor do corpo ele vai aumentando na sua produção, e aí ele precisa perder esse calor, ele vai sentir então a necessidade de tirar. E tudo bem, mas o que não é aconselhável, você sair para ir no Zerão, por exemplo, que é um local público, com frio de 4, 5 graus e camiseta, por exemplo. Não tem cabimento, porque vai esquentar. Nesse período não é interessante, ele tem que sentir confortável. Essa que é a recomendação. No inverno, os ataques cardíacos ocorridos durante a prática esportiva aumentam em 3 vezes em média. Mas não é por isso que o frio deve ser um obstáculo na rotina de treinos. Afinal, ficar parado é muito pior. 2 a 3 vezes mais, particularmente pela manhã. Só que não fazer exercício nessa mesma época, o número de aumento também é maior. Então se deve fazer exercício com esses cuidados que a gente falou. É que no frio você tem mais infarto e derrame mesmo, que aumenta mais a pressão arterial, o sangue fica mais viscoso, etc. Bom, vamos voltar a falar com o Rafael aqui. Eu quero tirar uma dúvida, Rafael. Você já participou de algum clipe musical? Não, ainda não.
Pois o Jorge Henrique, atacante do Corinthians, ele participou da gravação do clipe Caladinha da dupla londrinense Marcos e Dalto. O Dalto, que aliás é irmão do Tiquinho, do David, nosso cinegrafista aqui no Arquibancada. E veja aí a participação dele, hein? Fica caladinha, fica caladinha, desce aí novinha, mas fica caladinha, desce aí novinha, mas fica caladinha. Bom, ele mostrou aí que dançando ele é um ótimo jogador de futebol, né? Foi, na minha definição, pífia a participação dele. Ele estava totalmente desentrosado das outras dançarinas, da letra da música. O que você achou, Rafael? Você encararia? Eu acho que é melhor eu ficar no judô mesmo, né? É meio complicado ali a situação, mas acho que o jogador de futebol tem mais facilidade ali pra fazer isso. Ele mostrou uma cintura dura, né? E ele se justificou, tem até a fala dele, a entrevista dele no making off. Veja aí com o que ele falou sobre essa atuação dele no clipe. No começo eu fiquei um pouquinho com vergonha. Você sempre chega com receio, mas na hora você acaba se soltando. E enquanto assistia a atuação do Jorge Henrique, aí, o Rafael prometeu que se ele ganhar a medalha de ouro, ele vai voltar aqui no Arquibancada e dançar caladinha para você, telespectador da Arquibancada, não é, Rafael? Não, melhor não. Vou ficar no judô mesmo, dançar não é comigo não. Bom, falando sério agora, o nosso programa chegou ao final, nosso tempo é curto e a gente pede que você faça a corrente positiva pela atuação, por uma medalha do Rafael lá em Londres, não é, Rafael? Deixa seu recado aí pro pessoal, para fazer a torcida em casa. Queria pedir o apoio aí do pessoal do norte do Paraná. Vou estar representando o Pé Vermelho lá em Londres e, se Deus quiser, trazer uma medalha aí. Vamos torcer bastante que vale a pena. Bom, gente, o Arquibancada está de volta semana que vem com muito mais esporte para você aqui na UniTV. Até lá!